Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luneri e hoje aqui no Minutos de Química a gente vai falar de funções orgânicas. E antes de começar, é importante esclarecer o significado do termo função em química, que confunde muitos alunos. Função em química não tem significado de utilidade, para que serve, como alguns pensam, mas sim corresponde a um grupo de substâncias e, como grupo, são agrupadas por conta de um determinado critério de classificação. Então, quando eu falo, eu tenho aqui em minhas mãos um álcool é uma função orgânica. Tenho aqui em minhas mãos um ácido. Um ácido eu tenho uma substância que pertence a uma determinada função, a um grupo de substâncias com uma determinada característica. Funções orgânicas. As funções orgânicas são caracterizadas por um átomo ou um conjunto de átomos que se liga à cadeia principal. Esse átomo ou esse conjunto de átomos é denominado grupo funcional. Bom, são inúmeras as funções orgânicas que o aluno do ensino médio tem que decorar, ou para fazer sua prova de química, ou para enfrentar a maratona de vestibulares. E para facilitar, eu criei um objeto de aprendizagem no ThinkLink. O objeto está nesse link e o que a gente vai fazer nessa aula é explorar um pouquinho desse objeto de introdução à química orgânica. Espero que seja útil para vocês. Vamos lá? Vamos ver como que ele é? Se vocês clicarem no link, vão chegar a esse objeto de aprendizagem, que mostra a classificação dos compostos orgânicos em hidrocarbonetos, alguns grupos oxigenados, que nós vamos discuti-los um a um, e alguns grupos nitrogenados, as chamadas funções nitrogenadas e funções oxigenadas. Vamos olhar para os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem ser subdivididos ainda em alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos e outras subdivisões que nós não vamos citar aqui. Lembrem-se que aqui são só as principais. Conseguem perceber o que diferencia alcanos, alcenos e alcinos? A insaturação. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados, ou seja, entre átomos de carbono há apenas ligações simples. Olha alguns exemplos aqui. Clicando nesses tagzinhos, vocês veem outros exemplos e algumas definições. Os alcenos, alcinos, são insaturados. Alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas, contêm uma dupla ligação entre dois átomos de carbono. Alguns exemplos aqui. Por fim, os alcinos ou alquinos são classificados pela presença de uma tripla ligação entre dois átomos de carbono. Há ainda os hidrocarbonetos cíclicos, alguns deles classificados como ciclanos, outros ainda como ciclenos. O que eu tenho nos ciclanos? Hidrocarbonetos saturados de cadeia fechada. Vejam alguns exemplos aqui: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. E nos ciclenos, as cadeias carbônicas são fechadas, porém há uma insaturação entre dois átomos de carbono. Vamos às funções oxigenadas. As principais: aldeídos, grupo funcional C-OH, carbonila, na ponta da cadeia carbônica. Alguns exemplos de aldeídos: metanal, etanal, hexanal. Olha aqui o grupo funcional caracterizado. Cetonas também apresentam o grupo funcional carbonila, contudo, entre duas cadeias carbônicas, no meio da cadeia carbônica. Olha lá alguns exemplos. As cetonas podem aparecer em cadeias abertas ou fechadas, como a ciclopentanona representada aqui nessa estrutura. Ácidos carboxílicos, grupo funcional carboxila, C-OO-OH. Olha aqui, a gente sabe que os ácidos apresentam hidrogênios ionizáveis. O hidrogênio ionizável do ácido carboxílico é esse aqui. Temos aqui exemplos de ácidos carboxílicos. Ésteres. O que diferencia um ácido carboxílico de um éster? Os ésteres não têm
esse hidrogênio ionizável, mas sim uma outra cadeia carbônica ligada a esse grupo funcional, C-O-O. Aqui, alguns exemplos de ésteres. Olha, o triglicerol, ali que está marcado nessa estrutura aqui, presente em óleos e gorduras, é um triéster. Olha o grupo funcional C-O-O, C-O-O, C-O-O. Por fim, vamos falar dos éteres e dos álcoois. Os éteres, cadeia carbônica heterogênea, contendo como heteroátomo o oxigênio. Vejam alguns exemplos de éteres cíclicos. Temos também os éteres de cadeia aberta. Álcoois, grupo funcional hidroxila ligado a uma cadeia carbônica, mas atenção! Para ser classificado como álcool, esse OH deve estar ligado a um carbono saturado. Observa aqui, observem os exemplos de álcoois quando vocês clicam nos tags aqui. Por fim, esse OH pode não estar ligado a um carbono saturado. Neste caso, dependendo se ele estiver ligado a um anel aromático, ele será classificado como fenol. Se estiver ligado a simplesmente um carbono insaturado, como enol. Olha aqui, o fenol, grupo hidroxila OH ligado a um anel aromático, e o enol, o hidroxila, ligado a um carbono insaturado. Mas presta atenção, é o carbono diretamente ligado ao álcool que deve ser insaturado. Caso contrário, se o meu álcool tiver alguma insaturação, mas o OH estiver ligado a um carbono saturado, voltamos a esse caso aqui, onde temos um álcool. Por fim, as funções nitrogenadas, as aminas e as amidas. O que é uma amina? Um derivado da amônia, onde um dos átomos de hidrogênio da amônia foi substituído por uma cadeia carbônica, R. Então, eu posso ter aí uma amina classificada como primária, secundária ou terciária. O que é uma amina primária? Apenas um dos átomos de hidrogênio foi substituído por uma cadeia carbônica. Se na minha amida eu tiver dois dos átomos de hidrogênio substituídos por duas cadeias carbônicas, essa amina é classificada como secundária. Se três dos átomos de hidrogênio foram substituídos por cadeias carbônicas, eu tenho uma amina terciária. E as amidas? O grupo funcional COON aqui. E aqui alguns exemplos de amidas. Bom, é muito simples, mas eu sei que há muita coisa para aprender. Não dá para decorar tudo num dia só. A minha recomendação, pensa em um por dia. Entra no aplicativo, baixa no celular, liga como uma segunda opção de tela no seu computador e escolhe uma para saber naquele dia. Espero que vocês consigam decorar tudo isso que tem aqui, que é um pré-requisito para a gente entender essa química orgânica que é tão gostosa de aprender. Eu juro, parece chata no começo, mas é muito legal. Um beijo e até a próxima.